A paz chegou mais uma vez, meus amados irmãos, a quem vir este vídeo. Queria agradecer por verem o vídeo, os que não virem por alguma razão, que Deus seja com essas pessoas. Queria também mandar um grande abraço ao pastor Fernando, ao pastor Eric Souza. Tenho visto pelo menos o seu trabalho e tenho gostado. Quero mandar um abraço ao pastor Luís Reis, tem sido um bom servo de Deus, e à Assembleia de Deus, que é luz. E quero também agradecer, mandar um abraço ao pastor Pedro Lopo, tem sido um grande amigo, e à Rádio Celestial também, como tem também demonstrado a sua amizade. E também queria mandar um abraço ao missionário Diego Garcia e à sua esposa. E também queria mandar também cumprimentos ao irmão Manuel e à sua esposa, que têm sido como os pais. E queria agradecer principalmente a Deus por estes momentos que Ele me tem dado, a sua presença. Deus e Pai, obrigado por estes momentos que me tens dado na tua presença. Mesmo eu não sendo nada, mas tu tens-me usado, Pai. Pai, agora te peço que continues-me a usar e a ser com o teu povo. Que o teu povo não me ouça a mim, mas que ouça a tua voz. Oh Pai, que o teu povo perceba as mensagens que têm sido faladas, Pai. O que se quer transmitir, Pai. Oh Pai, começa a operar em cada um, Pai. Seja feita sempre a tua vontade, em vez da nossa, Pai. Oh Pai, é tudo o que te pedimos e agradecemos em teu nome, Jesus, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, temos falado do amor. Um sector, um fator que eu acho que não somente é importante, mas também é um fator que devemos de praticá-lo. E estávamos não somente a falar, mas também a ver certos exemplos. Neste caso estávamos a ver o exemplo do nosso patriarca Davi, que tem sido um bom exemplo, eu creio, do Velho Testamento, como muitos outros, mas especialmente Davi. Davi significa amado, o próprio nome, amado. E digamos que ele, em muitos exemplos que nós vimos ao longo do seu reinado, que realmente é digno desse nome. Não só pelas compaixões que ele teve, das misericórdias que ele teve, quem sabe até amores que ele teve para que poupasse se calhar algumas pessoas. Perdão. Peço imensa desculpa. E então eu queria ler uma passagem que também aqui vê-se dois fatores que também um deles se encontra no amor muitas vezes, mas é um que se pode aplacar, eu acho. Mas aqui está um que podemos ver, ou podemos ver o amor do nosso patriarca, neste caso Jonatas, para com o seu amigo Davi. A passagem que não sei se tem sido motivo de pregação, não sei se não, se calhar, pronto, não temos saído deste livro, é verdade. Mas este livro tem muita meditação, eu acho que sim. Se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. E vamos ver agora o exemplo na minha opinião, de não só grande amor, como de compaixão. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te.
E sairei eu e estarei à mão do meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e farei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi. Ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando a Davi sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes, e tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, e estando ele assentado em sua casa, tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. E então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Amados, eis os dois inimigos outra vez, que nós falámos anteriormente, entraram outra vez. Daí que eu dizer que aqui me chama a atenção. Os dois inimigos. Antes disso, um deles, Jonatas, tinha falado a Saul, a dizer que não havia maldade nenhuma da parte de Davi para com ele. Por contrário, Davi tinha livrado o povo de Israel dos filisteus, que não tinha nada a ver com os filisteus. Mesmo assim, Saul naquela altura jurou pelo Senhor. Depois, aí creio que fosse não só pela desobediência e castigo, como o Senhor tinha dito, sim senhora, mas antes pelo espírito mau. Mas agora do espírito mau ter outra vez feito morada em Saul, mas para o testar também. Não só como castigo, mas para o testar. Porquê? Primeiro, Saul tinha ciúmes de Davi. Ao longo da história nós vemos sempre que Saul quer matar a Davi. Hoje em dia muitas vezes nós, estou a falar em geral, há isso. Ciúmes. Ou porque este é melhor que... vou dar um exemplo. Ou aquele é melhor que eu, e no meu coração há aquela certa inveja, digamos assim, que gera o ciúme, e assim sucessivamente. Agora dei um exemplo comigo mesmo. Não quer dizer que eu seja assim, atenção. Mas quer dizer que acontece assim no geral.
e muitas vezes causa o ciúme. Mas mesmo assim, Jonatas, que é o que muitas vezes também acontece, que como há um ditado, eu não sei se onde, pelo menos onde o vídeo é visto, ou os vídeos são vistos, as mensagens, se é assim como cá em Portugal se diz. Mas cá em Portugal diz que não podemos agradar a todos. E se formos a ver, é verdade. O próprio Jesus agradou a todos? Não. Quantas vezes na Bíblia nós vimos que o próprio Jesus não agradou a todos? Os fariseus, os saduceus, quantos e quantos? Estão a sair do contexto do amor, é verdade. Mas se formos a ver quantos e quantos não invejavam. E nos Atos dos Apóstolos, quantos e quantos não invejavam a ele, sim. Porquê? Porque eles ensinavam a verdade. E se formos a ver ao decorrer da nossa história, se formos a ver ao decorrer da nossa história, os católicos nos queimavam. Porquê? É verdade. Estou a fugir do contexto, mas voltando, deixando a verdade, ou neste caso, sim, é verdade, mas não é a verdade que eu quero falar. É, às vezes, certas atitudes que devemos também falar, mas falando noutro capítulo. Agora é sobre o amor, como eu estava a falar. Mas Jonatas e Mical, mais uma vez, os dois inimigos, se formos por esse campo, os dois inimigos de Davi o ajudaram. Que hoje em dia é raro ver essas atitudes. É. Hoje em dia, se vimos um inimigo nosso, deixamos lutar. Mas há um ditado não, há um conselho que um amigo meu me deu, que se pode assemelhar a isto, ao que Jesus disse. Eu pelo menos penso assim. Atenção, eu penso assim. Faz o bem a quem te faz mal, certo? Ora por quem te persegue. Bate-te uma fase, dá-lhe a outra. Ama o teu... Era este o exemplo que eu queria dar. Ama o teu inimigo. É isto que eu queria dizer. Ama o teu inimigo. Mas também incluindo as outras que eu disse. Enquanto eu estava no mundo, houve um amigo meu que me deu um conselho que foi assim. E vai ao encontro daquilo que Jesus disse. Ama o teu inimigo. E porquê? Por isto. Lá está. Uma coisa que foi um homem do mundo que me disse. Mas também pode ser usado. E porquê? Muito fácil. O conselho foi este. Mantém os teus amigos próximos de ti. Mas mantém os teus inimigos ainda mais próximos de ti. Na altura eu fiquei assim, que raio de conselho é este? É normal, né? Estava no mundo, estava desviado, mas conselho. O que é que isto quer dizer? Agora, meditando nesse conselho, vejo aqui uma coisa. Faz bem a quem te faz mal. Ora por quem te persegue, ama o teu inimigo. Os teus amigos, os meus amigos próximos de mim. Mas os meus inimigos ainda mais próximos de mim. Para que eu também lhes possa dizer, olha, Jesus ama-te. Se calhar os do mundo usam este conselho do manter o teu amigo e o inimigo próximos de ti, ainda mais próximos de ti, como estratégias para... Pronto, não sei. Mas nós podemos usar este conselho, ou este conselho, para mostrar aos nossos inimigos que Deus os ama. E que nós mesmos podemos os amar, como Jesus disse. Voltando outra vez, mas foi isto que me chamou a atenção. Lá está, aqui. Jonatas e Mical, dois inimigos, falando assim, de Davi, os ajudaram novamente. Nas casas acho que foi antes, mas ajudaram-nos, mais uma vez. Como? Mical, que já era a esposa, acho que era esposa, acho que era esposa sim, de Davi. Vai-te.
E o próprio Jonatas já tinha ligado a sua alma para com Davi. Falou bem dele. Ao princípio tudo ficou bem. Depois, quando o espírito mau veio, estragou tudo. Porquê? Porque também, se calhar, como havia aquela frechazinha, aí veio o espírito mau. E, além de já ser o castigo do próprio Senhor. Mas fomos a ver para os dias 2. Muitas vezes é o que acontece. Ou temos ciúmes deste, ou ciúmes daquele, ou temos inveja deste e daquele. A Bíblia não nos ensina a ser assim. Até mesmo no Velho Testamento. Mesmo no Velho Testamento. Vemos para não termos inveja dos ímpios. Ou inveja disto e daquilo. Além que muitas vezes vê-se, como é que é de explicar? Posso estar a pensar mal, se tiver que Deus me perdoe. E os irmãos também, claro. Mas há muitas vezes que se vê, ou que eu vejo, pelo menos eu falo por mim, mas vê-se no mundo o que as pessoas têm de valor material, ou seja, casas, boas casas e etc. Usam isso para chamar a atenção. Aí creio que seja falta de amor, falta de compaixão no mundo. E usam isso. Mas também vejo por vezes isso noutro campo. Agora falando globalmente. Vejo isso noutros campos. E porquê? Se nós guardarmos os nossos tesouros aqui, como Jesus disse, e está escrito, se nós, onde nós guardarmos o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Isto é um exemplo. Esta casa está cheia de ouro, aqui. Eu só olho para o que aqui tem. Só vou dar valor a isto. É nada mais. Onde é que estará o meu coração depois? O meu coração vai ficar aqui. Vai ter ferrugem. Mas, se o meu coração estiver lá, sair do contexto do amor, mas é coisas que ajudam a esfriar o amor. Coisas que não deve haver. Ou porque este tem aquilo melhor que eu e usa isso para puxar a atenção. Ou porque este tem aquilo e aquilo outro e nos convida, vamos até lá. Não deve ser assim. Deixa ele ter, então é dele. Trabalhou para isso. Amém por isso. Que Deus lhe dê mais. Eu costumo dizer assim, e torno a dizer, eu podia trabalhar, podia ter uma grande casa, uma piscina até, podia ter tudo. Mas se eu não fosse, ou se não tivesse Jesus comigo, podia até ter, Deus podia me pôr nas minhas mãos a Terra e o Universo todo sob o meu comando. Se eu não tivesse Jesus. Ou voltando a fazer a mesma pergunta, mas diferente. Podia ter isso tudo também, mas se tivesse Jesus na mesma, mas não o buscasse, me tornasse em meu coração e em meu espírito mais, como é que é de explicar? Eu sou assim, olha, eu tenho tudo isto e coisa, e vou usar isso para aquilo. Chamar mais a atenção às pessoas, puxá-las mais para mim. Será que isso era bom? Ou será que isso ficaria bem? Aos olhos seja quem for. Mas principalmente aos olhos de Deus. Estava a guardar o meu tesouro ao mesmo tempo aqui. Ou seja, estava a ser um crente mundano. Por isso é que eu digo, ainda bem que eu não tenho nada. Dou graças a Deus não ter uma grande casa, não ter piscina.
Até digo uma coisa. Até acho que. Acho não. Até dou graças a Deus nem ter. Onde, como se costuma dizer, onde caí morto. Prefiro ter onde nem caí morto do que ter algumas coisas. Primeiro ponto. Sair do contexto do amor, peço desculpa, mas para vocês verem. Se eu tiver um bom carro, por exemplo, um BMW topo de gama. Ui, espetáculo. Pois é. Começa a cuidar dele e coisa e nanã. Ou começa a ter um grande casarão, começa a cuidar mais dessas coisas. Como é que eu ficarei? Ou como é que eu vou buscar mais? Se me importo mais com as minhas coisas. E faço os cultos na mesma, até tento chamar mais pessoas para a minha casa para fazermos cultos. Mas não é a mesma coisa. Como Jesus disse, eis que tenho uma coisa contra ti. O teu amor não é o primeiro, não é como o primeiro. Não me buscas como me buscavas. Não me louvas como me louvavas. Arriscava-me a isso. Mas ainda bem que não tenho nada. Porque agora posso dizer, não tenho nada, é verdade. Não sou orgulhoso. Mas já também não me interessa grandes coisas. Mas se eu tivesse grandes coisas, certeza que no meu coração e no meu espírito começava a crescer aquela coisa. Uau, tenho isto tudo. Vou começar a falar com as pessoas e puxá-las para mim. Começava a esquecer de outras coisas. Começava-me a esquecer disto. Principalmente disto. E outras coisas. Não era me esquecer totalmente. Atenção. Mas lia. Lia. Mas lia por ler. Orava sim. Por orar. Era uma obrigação. Por exemplo. Que é o que muita gente faz hoje em dia. Mas não deve ser assim. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é Deus. Louvor. Trabalho da nossa parte. Não é porque é de obrigação, não é porque está escrito, mas devemos trabalhar para Jesus. Só Ele é digno. Nós tivemos o maior tempo para Ele. E não devemos trabalhar por obrigação, mas por vontade. Por vontade. Não é por, agora tenho que ir ao culto, tenho que fazer isto, tenho que fazer. Não. Trabalhar por vontade. Devemos trabalhar por vontade. Eu, tu, você, meu irmão. Temos que trabalhar por vontade. Apacentai o meu rebanho, mas não por força, mas sim por vontade. Está escrito. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, e agradecer a Deus por isto, por este momento. Deus e Pai, obrigado por este momento, e que seja feita a tua vontade em vez da nossa, e que sejas com cada filho teu que vê estas mensagens. Eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, mais uma vez eu peço atenciosamente. Agora sei que saí do contexto do amor, mas se formos a ver, muita coisa vai ligar. Mas peço-vos atenciosamente, e em nome de Jesus eu vos peço, o que vocês acharem de mal ou que não esteja a favor das passagens, digam. Não tenham medo, não se acanhem, digam. Eu até vos agradeço. Porque também sou homem, como vocês. Sou homem. Erro. Sou carne também. Só um é que não erra. Esse é Jesus. Eu sou um homem. Agradeço. Que me digam, olha, estás errado nisto, assim, assim, sabe? E eu aí mudo. É o que eu vos peço, amados. Deus vos abençoe ricamente a todos.